pessoal, sejam bem-vindos ao PodMed Plus, o nosso podcast da área médica. Esse é o nosso programa de estreia e para fazê-lo eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, doutora Fernanda Bus, cirurgia plástica, que vai bater um papo com a gente falando tudo sobre mamas. Adorei, achei chiquérrimo ser a candidata de estreia, achei o máximo e estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. E aí, posso chamar de Fê? Claro, à vontade. Como é que tá se sentindo aqui numa mesa de podcast? Me senti chiquérrima. Eu achei muito legal mesmo. Vamos lá, e tudo sem censuras. Vou perguntar algumas coisas que eu recolhi no Instagram, dando uma olhadinha no teu Instagram. E aí a gente vai bater esse papo, né? Porque mama é um negócio muito engraçado. Porque quer queira, quer não, segue também tendência, né? Ora as mamas estão mais volumosas, ora as mamas estão menores, e aí é peitão, é peitinho, e agora parece a moda do farol aceso também. Já ouviu falar dessa? Já ouvi falar. Isso, parece uma pessoa injetando toxina. Ácido hialurônico, né? Porque para dar mais projeção no mamilo, né? E aí justamente para simular essa coisa do farol aceso, então, né? Porque quando a gente tá tem um arrepio, quando alguma coisa fica com o mamilo um pouquinho mais ereto, digamos assim, né? E aí se quiser injetar um pouquinho de ácido hialurônico, isso é possível, né? Te confesso que ainda não fiz nenhuma dessas pacientes, mas não acredito que seja algo difícil ou incomum de fazer, bem tranquilo. Então, se bater na porta do consultório e falar, Fê, quero entrar aí na moda do... Como vai chamar isso? Do farol aceso? Eu não tenho nem ideia. Assim, não é muito meu perfil, sabe? De pacientes. Mas eu não vejo problema nenhum, quer fazer, vamos lá. Não sei nem se isso foi lançado pelas Kardashians, mas foi alguma coisa que eu vi na internet. Eu vi também, mas te confesso que agora com 2 filhos e enfim, né? Não tenho tido muito tempo para espionar, mas é isso aí. Vamos deixar essa parte então de lado e vamos dar uns passinhos para trás, vamos falar das coisas mais tradicionais, então, que se faz na mama, né? Ótimo. Vamos falar da colocação de silicone. Já é um procedimento bem antigo. Você sabe me dizer mais ou menos há quantas décadas, quando surgiu essa questão mais ou menos na década de 80, assim, né? Que começou a ficar mais em voga. Tá, mas a prótese de silicone ela já passou por inúmeras, enfim, idas e vindas, digamos assim, né? Muitas polêmicas. Começou-se com uma prótese salina, que é uma prótese, na verdade, cheia de soro fisiológico, né? Nos Estados Unidos ainda se usa muito essa prótese. Vocês já devem ter visto ou ouvido, enfim, nesses programas, né, de TV a cabo. Que às vezes rompe essa prótese, a mama esvazia totalmente. Então, assim, por ser uma prótese com líquido dentro, né, uma prótese salina, ela extravasa, diferente das próteses de silicone, né, que a gente utiliza e que vem sendo utilizadas há muitas décadas. Então, já tiveram várias caças às bruxas, digamos assim, as próteses de silicone, né, já foi associada a talvez uma possível incidência de câncer de mama, que isso não é verdade, né, se comprovou cientificamente, então não sou eu que estou dizendo, são os estudos científicos sérios, né, pautados nas pesquisas, enfim. Então, na verdade, o procedimento está sempre sendo o procedimento mais feito no mundo, concorrente com a lipoaspiração. Então, ou é lipoaspiração ou é prótese de silicone, né, o implante de silicone, que são os 2 procedimentos de cirurgia plástica mais executados do mundo. Então, realmente, a gente tem muito o que falar sobre ele, porque ele é o queridinho, assim, né, e eu particularmente adoro. É um dos procedimentos que Aliás, você tem prótese de silicone? Tenho. Eu tenho já há muito tempo, eu coloquei com 17 anos. 17, desculpa perguntar, tá com que idade, Fê? 36. Então, já trocou alguma vez? Que essa é outra curiosidade das pessoas, né? Troquei. Como eu coloquei muito cedo, né, muito nova, com 17, chegou um momento da minha vida que eu senti, na verdade, necessidade de trocar pelo tamanho. Porque quando eu coloquei um tamanho bem pequeno, se eu não me engano, era 220, o tamanho que eu coloquei inicialmente. E aí eu tenho 1,80 m, né, eu sou uma mulher alta e tal, e achei que aquele tamanho já não estava mais legal, assim, achei que estava muito pequenininho, decidi trocar depois de bastante tempo, na verdade. Acho que eu troquei, não me recordo exatamente a idade, assim, mas eu estava no 2º ano da residência de cirurgia plástica. Foi em 2015 ou 2014, alguma coisa assim. Olha, ela já foi cobrada dos colegas. Na verdade, não, foi do chefe, então, né? E aí troquei por isso, assim, por desejo estético, na verdade, né? A prótese estava íntegra, estava tudo certo. Certo. Tudo ok, então foi bem tranquilo. E aí agora eu fui mãe, né, já 2 vezes, e aí deu aquela cedida na mama e tal, mas quem sabe futuramente eu vou mexer de novo, vamos ver. E aí foi mãe, faria o quê depois de ser mãe? Qual seria o teu incômodo com isso? Pois então, na imensa maioria das vezes, né, a gente tem uma flacidez residual, não tem jeito. Eu tenho hoje uma prótese grande de 375 ml, né, apesar de não parecer assim, né, quem me conhece vê, não tenho uma mama exagerada, eu gosto, acho proporcional para o meu corpo.
mas não pretenderia aumentar muito, né? Então, assim, quando a gente tem uma flacidez residual, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente vai aumentar o conteúdo da mama com uma prótese maior. Então, assim, no meu caso, teria que ser uma prótese quase 500 ml, porque se a gente for pensar que a gente aumenta em média mais ou menos os 50% para preencher essa flacidez. Então, não é o que eu gostaria, né? Ou a gente tem que partir para uma alternativa de retirada de pele, né? Que é o que a gente chama de mastopexia. E aí é aquela cicatriz um pouquinho maior, né? Que envolve em volta da areola, que envolve muitas vezes uma cicatriz vertical, uma cicatriz horizontal. Aí vai depender da quantidade de pele, do tipo da pele, do desejo da paciente, né? Então, como tu disse, mama, na verdade, é um universo assim que a gente poderia ficar aqui falando 3 dias sem parar, né? E aí me diz uma coisa, aproveitando essa questão de maternidade, a mulher que amamentou, ela tem uma queda mais acentuada da mama do que a mulher que não amamentou? É bem difícil a gente dizer com certeza. Mas, assim, a minha percepção e o que eu tenho de percepção no consultório, a gente não tem um estudo que comprove cientificamente que sim, né? Mas na minha percepção, por exemplo, com certeza absoluta, esse período de encher e esvaziar a mama, digamos assim, com o processo de amamentação, né? Porque quem já amamentou sabe, é isso que acontece. De uma hora para outra a mama enche, você amamenta, a mama esvazia, daqui a pouco você sente a mama encher de novo, daqui a pouco sente a mama esvaziar de novo. Então, essa complacência, digamos assim, né? Estica e volta, faz com que haja uma flacidez residual maior, né? Então, não é que a amamentação em si, sozinha, vai causar essa flacidez. A gestação em si também, né? Porque durante a gestação já aumenta o volume da mama. Claro. Exatamente. Mas essa coisa de ficar, quanto mais tempo amamenta, mais chance a gente tem de ter flacidez residual. Claro. Então, né? Então, sim, na prática eu percebo que é isso que acontece, né? Não, e não é nem, que fique muito claro, não é nem desincentivar a amamentação, imagina, de forma alguma, né? Isso é algo que você resolve depois, e se quiser, não é? Exato, cada uma acha que faz da maneira que acha melhor, né? Aí, falando nisso, né, depois de quanto tempo, tudo bem, tive meu filho, amamentei ou não amamentei, quanto tempo é legal, assim, para a mulher resolver fazer uma cirurgia de mastopexia? Então, idealmente, claro, aí se teve processo da amamentação, normalmente a gente indica de 3 a 6 meses após a parada da amamentação, tá? Se a paciente não amamentou por algum motivo, né, normalmente uns 3 meses de pós-parto no mínimo, até porque aquele período inicial ali com o bebê muito pequenininho, exige muito, né, de manipulação de braço, enfim, ele vai ter que adequar a rotina daquela pessoa para saber, mas então no mínimo de 3 a 6 meses pós-parada de amamentação. Até porque é uma coisa interessante, muita gente às vezes me procura no consultório ainda amamentando, o que dificulta muito a avaliação da mama, né? Porque a mama, exatamente por isso, às vezes está num período que a mama está mais cheia, ou às vezes está num período que a mama está mais vazia, está num período ainda que a glândula, né, tá com algumas bolinhas, uns nozinhos por conta da... Pegadinha pro cirurgião, né? Não, e assim, eu acho uma pena, porque às vezes eu tenho que dizer para o paciente, olha, tem que voltar daqui no tempo, a hora que você parar de amamentar, porque não adianta, né? Assim, eu não tenho muito como saber como vai se comportar essa mama depois que essa mulher parar de amamentar totalmente, né? Então, na verdade, assim, o ideal é já ter parado o processo de amamentação e aí sim ir no cirurgião, né? Na cirurgia para a gente avaliar. E aí parou de amamentar, tudo bem, vai fazer, não vai fazer, quer ter um segundo filho. Faz e tem, vai poder amamentar esse segundo filho, ou não faz, espera aí. Não recomendo, tá? Assim, realmente a mastopexia é uma cirurgia onde a gente mexe na estrutura da mama, né? Na estrutura da glândula. Então, hoje a gente usa técnicas muito diferentes do que a gente usava há uns anos atrás. Então, como tudo, né? As coisas vão mudando, ainda bem que a gente vai se aperfeiçoando e vai criando... estratégias e artifícios cirúrgicos para que a gente tenha uma durabilidade maior, né? Com isso, a gente precisa muitas vezes esvaziar um pouco da glândula mamária, né? Hoje, na imensa maioria das vezes, eu utilizo a técnica da alça muscular, então a gente coloca a prótese atrás do músculo, a gente faz reforços de sustentação com fios cirúrgicos, que a gente chama de fio de sutiã interno, né? Fazendo essas costuras, com esse esvaziamento da glândula, a gente acaba, querendo ou não, lesionando os ductos de leite, e aí a gente não sabe se isso vai ter um prejuízo numa amamentação futura. Exato. Então, o que eu geralmente falo para os pacientes? Pretende ter filhos nos próximos 2, 3 anos? Né? Outros filhos ou filhos? Sim. Então, não faça a sua cirurgia. Aguarde, tenha a tua prole, né? Faça os teus filhotes e depois a gente cuida disso. Não, ou não sei, estou indecisa, enfim, ou não suporto, mas é minha mama, né? Isso é muito comum, assim, não aguento, não suporto, não tiro o sutiã.
aí você vai pesar o teu risco-benefício, né? Para você é melhor ter uma mama bonita, ter uma mama esteticamente agradável, e tudo bem se não conseguir amamentar, e tudo bem se tiver uma perda parcial de resultado estético depois de uma gestação, porque isso também é uma coisa que acontece, né? Isso eu acho que é super importante, assim, não existe uma cirurgia, nunca mais vai mudar essa mama. A mama é um órgão mutável, né? A gente sofre ação da gravidade, vai sofrendo ação hormonal, então a nossa glândula ela vai sendo transformada em gordura à medida que a gente envelhece. Uma coisa que a gente chama de lipossubstituição mamária, né? O processo de envelhecimento faz isso, a amamentação faz isso, a gestação faz isso. A nossa pele vai perdendo colágeno, não só no rosto, né? Infelizmente, a gente vai perdendo no corpo inteiro. Então, a pele vai ficando mais fina, não tem mais a capacidade de sustentação. Os ligamentos mamários que fazem essa inserção da mama no músculo vão ficando mais frouxos, como todos os outros ligamentos. Então, existem uma série de fatores que vão causando o envelhecimento desse órgão que é a nossa mama. Né? E aí a mama vai envelhecendo, vai cedendo, vai caindo. Então não é a salvação da lavoura, né? Fiz mastopexia, agora 25 anos a minha mama vai ficar em pé. Não vai, ela vai sofrer a ação de tudo. Em algum momento essa mama vai ceder um pouco, logicamente. Claro que muitas vezes a paciente tem uma queda tão grande que com a cirurgia nunca mais a gente vai chegar naquele estado inicial. Anterior, claro. Exato, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim, da gente avaliar. Falando da mastopexia. Agora, quem só coloca... Só, né? Não vou só coloca, mas é que a mastopexia é uma cirurgia um pouco mais complexa do que a colocação. Muito mais complexa. E aí, quem coloca a prótese? Essa mama, esse peito, como é que fala? Mama, peito, tudo bem? Eu não gosto muito de falar, não sei, acho que a linguagem médica a gente fala muito mama, né? Mama, tá. Mas peito também não tem problema, mas eu acabo falando mama, porque eu sou acostumada, eu acho, tecnicamente a falar. Então tá bom, vou adotar, mama. Essa mama que a gente colocou a prótese, ela vai ceder em algum momento? Vai, né? Assim, lógico que menos, talvez, do que uma paciente que já tenha feito uma mastopexia, até porque normalmente a gente faz essa inclusão da prótese. Pacientes que têm muito pouquinho tecido, né? Praticamente nem tem mama para ceder na frente da prótese, digamos assim, né? Uma coisa que acontece com muita frequência são as oscilações de peso, né? Então, o paciente ganha muito peso, depois perde muito peso. Isso tem um impacto direto no resultado da mama, né? Porque pode ver, todo mundo aqui, né? Infelizmente, já ganhamos uns quilinhos. Então, assim, eu percebo, assim, né? Eu nunca fiz mastopexia, eu fiz a inclusão da prótese. Então, assim, eu praticamente não tinha nada de tecido mamário, mas quando a gente engorda um pouquinho, a gente sente que a mama aumenta um pouquinho, né? E aí, essa mama aumentando um pouquinho, dá estria? Não necessariamente, tá? Na verdade, a estria, ela é uma resposta da nossa pele ao estiramento. Então, teve um estiramento súbito, né? Então, por exemplo, por que paciente mais jovem tem mais estria? Quando engravida mais cedo, quando coloca uma prótese muito novinha, né? Eu tive muita estria quando eu coloquei minha prótese com 17 anos. Porque nessa idade, o colágeno, ele é muito reativo, ele é muito atuante. Então, qualquer agressão ali na pele já tem uma resposta bem exuberante, né? Então, faz aquela inclusão, colocou uma prótese. Imagina, a pessoa não tinha nada de mama. Aí coloca, estica o tecido responde como uma agressão, fazendo aquela rachadura. É como se a gente rachasse mesmo a pele de uma forma com estria, né? E ela vai embora depois? Na verdade, não, né? Estria, assim, o que acontece com a estria? Ela tem os processos. Ela começa com aquela radiada, assim, bem vermelha, né? Então, aparece na pele uma coisa bem vermelha, de uma agressão inicial mesmo. Depois a estria vai se tornando mais branca, né? Então, aí ela fica mais camuflada, ela fica mais disfarçada, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tratamentos com ácidos, laser, coisas assim para amenizar. Mas não é sempre que isso acontece. Não, na verdade é bem raro, tá? Então, e assim, e geralmente acontece quando a gente escolhe um tamanho ou muito grande, ou é mais comum quando a gente coloca a prótese em cima do músculo, né? Eu coloquei a prótese em cima do músculo quando eu era importante ressaltar. Tem essa diferença também, né? Tem, porque tu imagina que daí tu vai realmente fazer a pressão total na pele, né? Não vai ter o anteparo do músculo atrás ali, quando a gente coloca atrás do músculo, o músculo de uma certa forma segura essa pele, faz com que não haja esse estiramento tão grande, né? Então a chance da gente ter estria é menor. Não que não vá nunca acontecer, pode acontecer, mas a chance que a gente tem é bem pequena. É menor, tá? E a estria na mastopexia, porque eu vi que tinha algum comentário, algumas coisas ali no seu Instagram perguntando, Tora, a cirurgia tira estria? Então, aí vai depender da localização da estria, né?
Tá. A mastopexia, como a gente vai tratar esse excesso de pele? A gente vai tirar alguns pedaços de pele realmente que estão sobrando, né? Estrias acima da areola, então quando estão acima do mamilo aqui, né, da parte escurinha ali da mama, raramente saem, porque a gente não atinge muito essa topografia da mama. Estrias mais no centro da mama, estrias mais embaixo, na imensa maioria das vezes a gente costuma remover. Mas, infelizmente, a maioria das estrias acontece mais nessa porção central aqui da mama, que é uma área onde a gente também não mexe tanto na pele, né? Por conta da vascularização, enfim. Então, vai depender da localização, né? Mas o que eu percebo? Que a estria incomoda muito quando ela está muito vermelha, quando ela está muito visível. Depois de um tempo, que aquelas estrias já estão mais branquinhas, já estão, né? O paciente não se incomoda tanto com aquela estria. Até porque fica pouco visível, né? Exato. Então, assim, não é uma coisa que costuma ser uma chave, assim, da conversa. Eu tenho aqui algumas imagens de mamas. Vamos lá. Para compartilhar contigo e queria ouvir a tua opinião sobre isso. Pode ser? Claro. Bom, eu queria mostrar essa imagem aqui, porque essa parece ser uma candidata à prótese de silicone, né? Isso mesmo. E aí, eu queria falar daquela cirurgia rápida de 24 horas. Ótimo. Essa, na verdade, assim, claro que é aquela máxima que a gente sempre fala, né? Tem que examinar, tem que vir no consultório. Às vezes, olhando só por uma imagem, não tem como eu ter certeza absoluta, mas por essa imagem também me parece ser uma candidata à inclusão de prótese somente, né? Quando a gente fala isso, quer dizer que não tem que mexer em pele. Então, a gente faz uma cicatriz pequenininha, normalmente aqui no sulco da mama, né? Nessa parte inferior. Para que a gente tenha espaço para fazer o descolamento. Então, o que é essa tal dessa recuperação de 24 horas, né? Então, na verdade, isso não é uma novidade. Tem sido vendido como uma novidade nesses últimos tempos, mas já há bastante tempo, John Tabitz, que é um cirurgião plástico, enfim, não me recordo agora a nacionalidade dele, se ele é americano ou europeu, mas enfim, tem um livro, né, fez essa técnica de recuperação rápida, que quer dizer que a paciente fica livre para ter os seus movimentos funcionais. Então, escovar o dente, levantar o braço, pentear seu cabelo, lavar o cabelo. Em 24 horas, ela faz tudo isso. Em menos de 24 horas. Na verdade, assim, normalmente a cirurgia é uma cirurgia rápida, né? De 1 hora e meia. Cerca de 6 a 8 horas depois, essa paciente já está no quarto, até antes disso, a fisioterapeuta já está lá com ela e já está movimentando o braço dessa paciente. E por que isso? Qual é o objetivo de movimentar o braço, né? Desculpa. Na verdade, fazer com que o músculo peitoral não fique contraturado, não fique todo fechado, né? Porque a gente coloca a prótese num plano duplo, que a gente chama dual plane, praticamente 2/3 desse implante atrás do músculo e 1/3 na parte inferior, na frente do músculo, digamos assim, tá? E aí, todo mundo já foi pra academia aqui alguma vez, né? Fez um exercício e ficou dolorido. Não fica? O músculo fica contraturado. A gente fala, tem que se movimentar no outro dia pra não ficar, porque daí, vou ficar só na cama. Sim. Fica mais dolorido ainda? Fica. É exatamente este o princípio básico da técnica. Se a gente mexeu no músculo, descolou, fez uma inclusão da prótese e você não se mexer, você vai ficar com cada vez mais dor. Então, tudo bem mexer, não vai abrir os pontos, fazer uma... Não vai. Nada. Vai, tá tudo certo. Eu tenho muito problema disso daí com as mães e com as vós, né? Sim. Porque elas vai abrir os pontos. Exato. Daí, assim, é uma ladainha pra gente convencer. Mas dá tudo certo. E é realmente uma técnica que veio para revolucionar, de uma certa forma, a inclusão do implante, né? E essa pessoa que aí se submete a essa cirurgia e de recuperação rápida aí de 24 menos de 24 horas, né, já habilitada para fazer alguns tipos de movimento, essa pessoa, ela vai levar quanto tempo para poder retornar ao trabalho, por exemplo? Então, né, ele depende muito da sensibilidade de cada pessoa, tá? Assim, ó, teoricamente, no dia seguinte, essa pessoa pode voltar ao trabalho, né? O que normalmente eu falo para os pacientes? Olha, quem sabe tu separa uma semaninha, 3 a 5 dias, para ficar mais quietinho em casa, até para a gente ver como é que vai ser a sensibilidade. Tem pacientes que têm realmente um limiar da dor praticamente zero, assim, de dor. Tem pacientes que já têm um pouco mais de dor. E é claro que, né, que a gente está falando de um trabalho mais tranquilo, né? Nada que é relacionado a... Então, assim, por exemplo,
peso, né? Quanto tempo para levantar mais do que 10 quilos? No mínimo 15, 20 dias. Certo. É um trabalho mais, assim, empresarial, burocrático. Dirigir no dia seguinte, tá? Olha só que novidade, não sabia disso. Tá liberada para dirigir no dia seguinte, liberada para lavar seu cabelo, liberada para colocar e tirar a roupa sozinha. Que é totalmente ao contrário do que a gente fazia, sei lá, 10 anos atrás, né? Imagina, era um crime dizer para uma pessoa que... Como foi a tua recuperação? Horrível, né? Assim, totalmente parada, tive que ficar, na verdade, como eu estava na residência, né? E a minha prótese também é em cima do músculo, isso é uma outra coisa que é importante ressaltar, assim, naquela época não se fazia tanto essa inclusão de prótese abaixo do músculo, como a gente tinha uma prótese antiga em cima do músculo, enfim, né? Então, assim, 1 milhão de variáveis que a gente analisa, acabei que eu coloquei a prótese de novo em cima do músculo, há quase 10 anos atrás de novo, né? Sim. E aí, acaba que a gente não pode permitir que a paciente faça esses movimentos do braço, porque aí realmente não tem nenhuma camada tão protetora quanto o músculo. O músculo ele tem a capacidade de segurar esse implante no lugar, de não deixar forçar essa cicatriz, de não ter problema e perigo de ter essa abertura de pontos, como você mesmo questionou, né? Então, quando é a prótese colocada em cima do músculo, daí a gente não está falando de prótese de recuperação rápida. Tá. Então, eu queria desenhar um pouquinho. Vamos desenhar? Aff, Maria. Eu sou péssima, né? Mas eu vou tentar. Eu queria saber... Vamos desenhar uma mama. Tá. Queria saber qual é o tamanho de uma cicatriz na colocação de prótese. Olha, depende muito também do tamanho da prótese, tá? Mas, em média, uma cicatriz de uns 3 centímetros, 4. Mais ou menos. É algo pequenininho, então. Bem pequenininho. O suficiente pra gente, imagina, que por esse buraquinho aqui, né, da pele, a gente vai moldar a prótese de silicone, porque ela é uma estrutura moldável, então eu consigo apertar ela e introduzir ela lá pra dentro da mama, né? Muitas vezes a gente usa um funil, que se chama funil de Keller, né, pra conseguir a introdução da prótese sem contato na pele. Eu não costumo usar com tanta frequência, mas é uma das coisas legais que a gente pode ter. Ficou um tempo assim... E a gente tá falando dessa cicatriz logo abaixo Exatamente. da mama. Aqui, ó, né? Então, aqui, ó, no sulco da mama, ó, tá? Então, aqui, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Aqui é todo o resto da mama. E a cicatriz fica bem no E é centro, o mais aqui, comum, né? Porque tem gente que já falou de colocação de prótese pelo umbigo, pela axila, areolar. Me conta na aí. verdade, assim, ó, a gente tem esses 4 tipos de maneiras de inclusão. Então, pode ser tanto pelo sulco, pode ser areolar, então pode ser areolar inferior ou areolar superior, né? Pode ser axilar. Então, aqui, sei lá, tá a axila da paciente, né? Mais ou menos. E aí faria uma cicatriz na axila, tá? E te confesso que o umbilical, então aqui estaria a cicatriz do umbigo, justamente por ser, é isso que eu te falei, daí tem que fazer um túnel, um descolamento de todo o abdômen aqui. Eu acho essa via de inclusão péssima, nunca fiz e pretendo não fazer, porque a gente descola todo o sulco aqui, todas essas inserções. E aí a chance da gente ter um deslocamento dessa prótese para o abdômen é bem grande, né? Então não vejo muito sentido. Diferente da axila, que a prótese não vai subir, né? Imagina uma pessoa vai lá aumentar o peito e fica um... Não só imaginei, como já vi, né? Alguns casos. Meu Deus. É péssimo, né? E aí, assim, é aquela coisa. Depois de feito, o conserto é muito pior, né? Sim. Porque a gente tem que refazer todas as fixações. Então, é bem chato. Então, isso aqui, pra mim, né? Fora de cogitação. Nem faz o que existe. A axilar eu acho interessante, às vezes, assim, mas confesso que não é uma coisa que tenho feito. E periareolar, pra mim, também é proscrito, porque é um risco grande de contaminação, né? A areola é o lugar onde a gente mais tem bactérias presentes na mama. Vocês sabem que na nossa pele a gente tem bactérias que moram aqui com a gente, né? No corpo inteiro. Não necessariamente a gente está com alguma infecção, na verdade a gente está colonizado dessas bactérias. Só que se a gente passa um implante aqui, se a gente abre aqui, essas bactérias podem entrar para dentro da nossa mama e causar algum tipo de infecção, ter algum tipo de rejeição, que muita gente fala da prótese, né? Tem possibilidade de rejeição, que isso não é uma rejeição, na verdade é uma infecção que aconteceu e a paciente precisou tirar o implante. Entendi, então não existe rejeição, é errado falar rejeição de prótese? Eu acho que é um termo popular, assim, né? Às vezes, casos acontecerem esporadicamente, graças a Deus são casos muito raros. Até hoje eu nunca precisei tirar uma prótese num aumento simples. Tive que tirar uma única prótese de uma mastopexia com prótese que teve uma infecção,
que aí é aquela coisa, a gente não sabe o que aconteceu, infelizmente aconteceu, o paciente teve uma infecção e a gente precisou retirar o implante. Né? Isso é importante falar também, porque a pessoa às vezes ela vai fazer cirurgia plástica, ela acha que está imune a qualquer intercorrência. Não. Né? E a verdade é que a gente sabe também que, a gente, pelo menos que ouve falar, enfim, que trabalha com isso no dia a dia, acaba entendendo que intercorrências podem acontecer em quaisquer áreas, né, da medicina. Então, você pode fazer, sei lá, e tirar uma pinta e ter um problema ali. Com certeza. Na verdade, isso é fundamental, né, Lê? Assim, eu acho que isso é uma parte bem importante da conversa no consultório, que eu faço questão de ter isso com as pacientes, elas assinam aqueles termos, a gente lê, e isso é realmente para a gente entender que cirurgia não é uma brincadeira, né? Ninguém acorda de manhã cedo, o cirurgião acorda e vai pensar, hoje vou lesar essa paciente, né? Voluntariamente. Infelizmente, as complicações, as intercorrências, elas acontecem. São estatísticas. Por quê? Não sabemos. Às vezes a gente consegue identificar algum fator ou outro, né? Mas nem sempre a gente tem uma resposta para aquilo ali. É muito frustrante para mim, inclusive, né? Me conhece, sabe? Eu sou chata, eu quero entender da onde que aconteceu isso. Mas às vezes a gente não tem essa resposta, né? E eu acho isso muito importante, as pessoas que vão ser submetidas a qualquer procedimento cirúrgico, como tu bem disse, inclusive retirada de uma pinta, pode infeccionar, pode abrir ponto, pode ter uma cicatriz feia, né? Queloidiana ou hipertrófica, pode ter uma cicatriz hipopigmentada, pode ter uma atrofia, pode ter um monte de coisa, uma retirada de uma pinta. Imagina uma cirurgia complexa. Então, mas é seguro? Sim, é muito seguro. Hoje em dia a gente se cerca de todas as coisas, mas a gente não tem como garantir, né, 100% de certeza que o teu resultado vai ficar excelente. Né? Então, assim, ou que você não vai ter uma intercorrência, que você não vai ter uma complicação. Até porque quem garante está mentindo, né? Sem dúvidas, né? Eu não consigo falar isso para o paciente, né? Várias vezes os pacientes me perguntam, doutora, mas tem muito risco? Não, muito não tem, mas tem risco. E acontece também, já que a gente está falando disso, uma expectativa errada, não digo errada, mas é que a gente é bombardeado todos os dias, né? Por fotos e revistas e famosos e todo mundo exibindo corpos perfeitos e a gente tem um resultado também que passa pelo processo de tratamento, de Photoshop. Então, realmente, todo mundo parece muito boneca, muito perfeita, e aí eu chego lá e falo, doutora, eu quero ter essa cintura da Kim, eu quero ter os peitos a mama de não sei quem. Isso é um problema muito grave hoje, né? Assim, na verdade, por conta de tudo que a gente vive, dessa exposição, dessa distorção de imagens que a gente vem presenciando, e dessa confusão das expectativas, né? Então, assim, eu acho que o cirurgião plástico é o médico que realmente lida mais com esse público, né? Dentro do consultório. E se a gente não tem uma conversa muito franca, se a gente não tem foto, se a gente não conversa, se a gente não mostra as possibilidades, realmente a chance do paciente sair frustrado dali é muito grande, né? Porque a gente se deixa envolver por essas coisas. E aí, assim, existe uma frase que um chefe meu falava, por exemplo, que não tem como a gente chegar numa Ferrari partindo de um Fusca, né? Então, assim, como é que é o estado prévio dessa mama, dessa paciente, desse corpo? O que você está fazendo em prol do seu resultado? Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, né? Uma Kim Kardashian, tudo bem. Agora a gente olha a Kim Kardashian, mas de onde que ela partiu? Há quantos anos ela está fazendo procedimentos? Ela está vindo melhorando, né? Então, é importante ressaltar que a pessoa tem que procurar um resultado que seja bom dentro das possibilidades dela, que o biotipo dela oferece, que o corpo dela oferece, enfim, que o estilo de vida dela dita também, não é? Exatamente. Daí aquela coisa, mas eu tô um pouquinho acima do peso, eu não posso operar, então, você não opera ninguém acima do peso. Não, gente, não é isso, eu posso, não tem problema nenhum. Mas você vai aceitar o resultado que eu vou te entregar? Você não pode exigir de mim um resultado que não depende exclusivamente de mim. Sim. Se eu abro ali a tua mama, corto, só enxergo gordura, o que eu vou fazer com aquilo ali? Não consigo montar. Não consigo dar uma estrutura para uma mama. Todo mundo aqui já viu um pedaço de carne com gordura, né? É uma coisa molenga. Tenta dar ponto naquilo lá. Não fica, não para. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Isso é muito importante. A gente tem que entender. Às vezes o tórax da paciente não colabora, é um tórax mais abaulado, a costela é irregular, a postura da pessoa, um ombro é mais alto do que o outro, tem uma simetria de posição de sulco. Então, por isso que eu te disse, assim, mama
é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é a que eu mais gosto de fazer, porque não existe monotonia. Então, se eu operar 30 mamas na semana, 30 mamas diferentes. Mesmo que seja a mesma cirurgia, mastopexia com prótese. Serão 30 cirurgias diferentes. Justamente por essas características anatômicas diferentes. E a gente não se vê, né? Sim. A gente se olha no espelho e não vê tanto os nossos defeitos. Tem um negócio assim que o nosso cérebro dá uma maquiada nos nossos defeitos, não tem? Então, assim, por isso que a foto, muitas vezes, eu mostro as fotos para o paciente do antes, ela fala, sou eu? É. Eu era. Ai, não quero nem ver. Não, mas a gente tem que ver. E tem que ver essa foto antes da cirurgia. Vamos olhar aqui, ó. Aí é uma hora chata, porque eu tenho que apontar todos os defeitos, né? Sim. Então, acho que fica meio que... A reflexão não é buscar um resultado perfeito. É buscar não existe, né? um resultado possível. Exatamente. Resultado perfeito, infelizmente, não existe. Gostaria muito de tê-los. Eu tenho muitos resultados que eu amo, assim, que eu acho, sabe? Mas que às vezes a paciente chega e... mas isso aqui... Meu Deus, não é possível. Quer saber se ela saiu daquela mama, né? Então, assim, agora, é engraçado. Sim. Vou buscar mais uma imagem aqui que eu queria compartilhar contigo. Bora. Essa mama que pela cicatriz passou por uma mastopexia. Exatamente, né? Pode-se dizer que sim. E aí eu queria a mesma coisa do silicone, que desenhar uma cicatriz de mastopexia por aqui. Tá bom. Então, assim, normalmente a gente faz uma incisão em volta da areola, tá? Na vertical aqui da mama. E aqui a gente tem algumas possibilidades nessa região inferior. Vocês já devem talvez ter ouvido do termo short scar, que é uma cicatriz pequenininha, tá? Então vai depender da quantidade de flacidez. A gente pode ter uma cicatriz... Doutora, vamos desenhar a mama aqui? Vamos. Peraí. Né? Então, deixa eu desenhar de um jeitinho mais bonitinho. Então, uma cicatriz vertical, tá? Tá. Que normalmente a gente pode ter, então, essa short scar, que é uma cicatriz curta, tá? Ou a gente pode ter a cicatriz convencional do T, que ocupa um pouco mais essa parte inferior da mama, né? Ou a gente pode ter uma cicatriz em L hoje, né? Que a gente faz essa cicatriz com a perninha daí pra cá, tá? Então, não tem essa parte da medial aqui da mama, né? Fica sem cicatriz no decote. O que vai determinar essa cicatriz? O tanto de flacidez que a paciente tem, né? Então, assim, mas eu quero fazer a cicatriz só na areola. Pois é, você tem que ter uma flacidez minúscula de 1 centímetro, 2, que talvez nem vale a pena fazer mastopexia. Entendi. Né? Então, não tem essa possibilidade. Querer, eu também quero, mas fazer o quê? Nem sempre dá, né? Não querer, nem sempre é poder. E aí, assim... esses dias eu atendi uma paciente e falou, mas não é possível que não inventaram ainda nada que isso aqui melhore. A gente tem tentado, né? Então, pode ver, tem essas variações da técnica, mas o que se vê? Que a longo prazo, essas cicatrizes muito pequenas, ou se a gente tenta economizar muito na retirada da pele, isso não se sustenta, né? Volta a ter flacidez, volta a cair a mama. E aí, o que é melhor? Ter uma cicatriz 2, 3, 4 centímetros maior e ter um resultado mais duradouro? Ou todo ano ter que operar a mama? E aí, tudo bem. Coloquei, fiquei um tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, enjoei, quero fazer o explante. Que tá acontecendo bastante agora, né? Muita gente tem... Por que você acha que tem motivado as pessoas agora a quererem buscar essa técnica do explante, que é a retirada do silicone? Eu acho que tem muitas coisas, tá? Eu acho, além da mudança, assim, como você disse mesmo, da ideologia ou desses paradigmas de... Hoje as pessoas querem um corpo mais natural, ou de ter essas evidências que realmente existe uma síndrome relacionada à prótese de silicone. Isso é verdade, é cientificamente comprovado, se chama síndrome ásia, tá? Aí a gente vai, claro, pensar se essa incidência dessa síndrome é relevante. Na minha opinião, não. Mas cada um sabe de si, né? Os sintomas que essa síndrome causa são sintomas muito inespecíficos. Então, enfim, assim, é meio que um diagnóstico de exclusão, tá? Eu acho que é um motivo, assim, que eu tenho visto, e que é a maioria dos meus pacientes, pacientes mais velhas, entre 50 e 60 anos, que já colocaram aquela prótese ali há uns 20, 30 anos, que foi ali o auge do boom do silicone. Tá. Né? E que hoje se vem nessa idade de 50 e 60 anos e se perguntam, eu vou querer passar por outra cirurgia de mama com 80 anos, com 70 anos? Não, acho que a hora de tirar é agora, já aproveitei minha mama, fiz o que eu queria com ela, tô feliz. Certo. Que foi o perfil maior que eu tive no consultório até hoje de pacientes de explante, né? Aí a gente tira, e aí, claro, voltamos à conversa da expectativa. Não existe como eu dar um resultado de prótese sem a prótese.
Então, essa paciente que está acostumada há 15 anos, 20 anos, ter uma mama com prótese cheia, com volume, com colo, ela não vai ter essa mama sem a prótese. Ah, mas tem um enxerto de gordura. Isso, ia perguntar. Né? Tem um enxerto de gordura. Sim, tem essa opção. Na verdade, hoje, para mim, é tão óbvio que a gente vai fazer enxerto de gordura, que às vezes a gente acaba nem falando, mas praticamente toda cirurgia de mama hoje a gente usa enxerto de gordura como refinamento. Né? Agora, o que as pessoas confundem não substitui, a gordura não substitui o implante. Porque se assim fosse, a gente não ia mais fazer cirurgia de implante, né? Não ia ter sentido. A gente usar um tecido autólogo nosso, tirar aquela quantidade que a gente precisa. Até porque precisaria de muito, não? Então assim, depende, ou né? espalha, ou ela fica ali. Não, a gordura é um produto mais líquido do que sólido, né? Entendi. É mais aquoso, digamos assim, uma coisa mais oleosa, né? Então, quando a gente aspira, porque como que a gente vai fazer enxerto de gordura? A gente lipoaspira uma região, coleta essa gordura, trata essa gordura, então quebra ela em partículas menores e faz a injeção dessa gordura onde a gente quer dar volume e um pouco mais de preenchimento. Mas a gordura não consegue dar projeção, não consegue dar tanta sustentação, porque ela é um tecido macio, né? Aperta na nossa mas gordura acaba macia. sendo uma alternativa para essa mulher que provavelmente não quer passar ali por uma cirurgia na velhice. Sem dúvidas, né? Eu acho que é uma alternativa bem legal, Tá? muito, muito bacana, desde que a gente entenda a possibilidade do resultado. E aqui também me pareceu pela cicatriz uma mastopexia, que é essa um pouquinho menos redondinha. Exato, é assim, né? Pela cicatriz também me parece. E é isso, pode ser que provavelmente tenha sido usado o enxerto de gordura, né? Para dar um pouquinho mais de projeção e de volume nessa mama, né? E é isso, ó. Na verdade, vocês conseguem ver nitidamente com essas imagens a principal diferença. Percebe que não tem tanto aquele colo bem redondo, aquela mama bem robusta, né? Então, aquele decote bem exuberante que às vezes a pessoa quer. Essa é a principal diferença de quando a gente usa o implante e quando a gente não usa, né? E somente o implante é capaz de fazer essa projeção, principalmente nessa parte superior. Quando a paciente chega para mim e fala assim, eu quero um colo, quero colo. Eu falo, bom, então você precisa usar prótese, não existe outra opção. Mas eu não quero usar prótese, então você não vai ter colo. Então a gente tem que decidir, ou uma coisa ou outra, né? Aquele colo marcado, super redondo em pé, só com prótese. Tudo bem, tolero um colo mais natural, ou quero um colo mais natural, é isso que eu estou buscando, aí sim a gente pode ver as possibilidades. Maravilha, doutora. Agora, para encerrar, eu quero matar uma curiosidade. Vamos lá. Eu quero saber o que é que acontece se romper a prótese de silicone, que é aquela primeira pergunta que eu te fiz. Eu acho que eu tenho medo disso. Então, eu trouxe aqui pra você uma prótese. Adorei. E uma tesoura para você fazer isso aqui pra gente. E mostrar para o pessoal que tá ouvindo o que é que vai acontecer caso uma prótese de silicone rompa. Vamos deixar aqui para pegar. Quer que eu responda ou quer que eu demonstre? Eu quero que você demonstre. Tá pegando aí na câmera direitinho? Então vamos lá. Quer me romper? Segura ali, ó. Quero. Na outra pontinha. Quero romper a prótese de silicone. Ai, que medo. Não vaza. O que acontece? Nada. Tá vendo? É isso aí, ó. É um gel coeso, né? Então, vocês podem ver, ó, quer ver? Empresta aqui um pouquinho. Que a gente aperta e o gel vai, mas quando a gente solta, ele volta à forma inicial. Então, se a gente perceber, a gente tem um invólucro aqui mais grosseiro de silicone, uma capa, e dentro a gente tem o gel, ó, tá? Claro, essa prótese aqui já tá bem antiga, melequenta, então, assim, é um então, a pessoa não vai morrer, tudo bem se romper, vai procurar o cirurgião, vai procurar o médico. Vai, tá? Então, assim, ó, não vai escorrer, não vai. Por isso que muitas vezes a gente nem nota a deformidade na mama, né? Porque olha aqui, claro, tô fazendo isso aqui, mas imagina que tem uma mama aqui em volta. Sim. Né? Tá fechado, tá? Então, não vai extravasar, não vai ter problema, ó. Pode pisar, pode fazer o que quiser aqui, que isso aqui não... E assim, vocês viram que a gente precisa usar uma tesoura e cortar um objeto afiado. Então, não é comum
acontecer essa ruptura. E é óbvio que não acontece nesse nível, né? Assim, às vezes é um pontinho, uma coisinha. Então, muitas vezes no exame de rotina de imagem é que se vê essa ruptura, tá? Então, não precisa se preocupar, não tem que sair correndo. O que geralmente eu falo para os pacientes? Não é uma sangria desatada, não tem que trocar amanhã. Mas agora que a gente sabe que a prótese rompeu, a gente vai ter que programar essa troca, né? Então, dá para se organizar, dá para esperar, não posso fazer agora, tem que fazer daqui meio ano, tudo certo, né? Não fique deixando essa prótese, sei lá, 2, 3, 4 anos rompida. Até porque o que pode acontecer? Algumas partículas desse silicone serem englobadas por célulazinhas de defesa e migrarem através do nosso corpo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, alguns nódulozinhos, por exemplo, na axila de silicone, que chama de siliconoma. Exato. Entendi. Pode acontecer, né? Quanto mais a gente deixa essa superfície exposta, mais a chance disso acontecer. Então, mas não é grave, não acontece nada. Tá tudo certo, a gente precisa trocar. E é assim, quanto mais tempo deixa, mais chata é a troca, porque mais melequento fica em volta, né? Muito bem esclarecido, então, aí, essa dúvida que eu sempre tive, né? E a gente vai ficando por aqui. Queria te agradecer a presença aqui no nosso PodMed Plus, nosso programa de estreia hoje. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu vou te chamar para voltar aqui com outro tema, doutora, porque eu acho que tem bastante coisa aí para a gente esclarecer, para a gente explorar. Combinadíssimo. Eu que agradeço o convite, parabéns e adorei participar. Obrigada, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Muito bem, e para quem gostou do nosso conteúdo, fique ligado que vai ter mais conteúdo aqui sobre saúde no nosso PodMed Plus. É só seguir o nosso canal, se inscreve aí, @GoMedPlus. Para quem quiser seguir a gente no Insta, @GoMedPlus, e a doutora é @doutora Fernanda Bus com 2 S. Até a próxima, pessoal.